Olá, meu nome é Sônia, faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio e estou aqui mais uma vez dentro do projeto Gotas Fraternas, que tem como objetivo todas as semanas trazer uma reflexão sobre um dos capítulos do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e o título é Inconstantes. E Emmanuel sempre começa com um trechinho do Evangelho e se baseia nesse trechinho para fazer suas considerações. E o trechinho que ele usou foi o seguinte: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Essa passagem está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. E aí, ele começa as considerações. Então, vamos lá. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos, na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. E aí a gente vê que isso é muito comum, né? Há muitas pessoas que buscam essas vantagens pessoais em todas as áreas da vida, mas inclusive no campo religioso. Muitas acreditam que se a pessoa segue alguma doutrina, participa das atividades, então ela não pode ter problemas. É um grande engano, até um engano na forma de considerar os problemas, porque os problemas, na verdade, são nossos instrutores para a vida. Não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento. Eles nos ensinam pela dor aquilo que precisamos mudar. Mas algumas pessoas estão sempre à procura de algo diferente, são pessoas inconstantes, elas buscam algo que preencha o seu ego, ofereça garantias e garantias que não se cumprem, né? E vivem nessa busca constante, então a cada momento estão começando alguma coisa nova, sem se prender a nada e sem criar raízes. E aí Emmanuel continua. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, ou seja, passar por diversas portas ao mesmo tempo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. A gente pode fazer um paralelo do que ele disse com a questão do foco. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma bem. A gente acaba errando muito e às vezes até corremos risco por conta disso. Eu acho que um exemplo bem atual é a gente falar dessas pessoas que a gente vê tanto, né? Mexendo no celular, trocando mensagens e caminhando na rua. Caem em buracos, tropeçam, trombam com pessoas, com coisas, correm grandes riscos. Pior ainda, aquele que dirige trocando mensagens, né? Pode trazer acidentes realmente muito mais graves. Então, é muito importante que a gente tenha foco, que a gente tenha prioridade quando a gente está fazendo as coisas, né? Mas há pessoas que são muito volúveis, são muito inconstantes em diversas áreas da vida. Nos relacionamentos, no trabalho, elas não conseguem se firmar em nada. E isso traz duras consequências. E na nossa espiritualidade, também é interessante saber o que nós queremos para nós, o que a gente procura e o que a gente quer seguir. Devemos focar em nos aprofundar naquilo que tiver mais a ver com os nossos valores, com as nossas convicções, para a gente poder formar aquelas raízes profundas e firmes, né? Como a casa erguida sobre a rocha, como diz Jesus, né? E aí Emmanuel continua. Para que alguém ajuize um acerto,
com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. A gente percebe que hoje em dia nós temos tantos estímulos o tempo todo, tantas opções de tantas coisas, que aí a gente enjoa fácil. A gente está assistindo uma coisa e aí, não, deixa eu ver se eu acho outra mais interessante. E assim em todas as áreas da vida, inclusive nos relacionamentos, inclusive na parte de espiritualidade, né? A gente não busca conhecer profundamente alguma coisa antes de criticar ou até de desistir de algo. A gente tem muito preconceito, né? A palavra já diz, é um preconceito, um conceito, uma ideia que você forma sobre algo sem conhecer aquilo realmente. E aí as chances da gente errar nessa ideia, nesse preconceito, é muito grande. E aí Emmanuel continua. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Então ele fala aqui muito sobre a importância de confiarmos na providência divina, buscar os verdadeiros valores espirituais que são eternos, ao contrário dos materiais que são transitórios. Ele fala também sobre a importância de perseverar, né? Quando a gente consegue encontrar uma causa que nos ajude, com a qual a gente se identifique, é importante que a gente persevere, que a gente não desista por qualquer dificuldade, por uma dificuldade de ponto de vista, de relacionamento, de postura. Tudo sempre serve para aprendizado se a gente quiser. Não se deixar levar pelas modas, pelas tendências passageiras e criar, sim, uma base sólida, onde a gente pode se apoiar para tomar as nossas decisões, né? E a melhor dessas bases sólidas é o Evangelho, né? Onde estão lá todos os ensinamentos de Jesus. Eu costumo dizer que é o nosso manual de instruções para a vida. E realmente, quando a gente está passando por um momento, um impasse, uma situação difícil, se a gente parar e pensar, poxa, se fosse Jesus aqui no meu lugar, qual seria a atitude dele? A gente pode até não seguir, não fazer aquilo que Jesus faria, mas a gente vai saber o que é o certo, o que deveríamos fazer. A escolha é nossa, né? Temos o livre-arbítrio para fazer ou não fazer, mas não podemos alegar que não sabíamos o que poderia ser feito melhor, né? E aí, continuando, na verdade, finalizando essa lição de Emmanuel, ele diz: quando servires ou quando aguardares a bênção do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. E aí é muito bonito isso, a gente parar para pensar, porque todos nós podemos ser instrumentos de Deus no auxílio ao próximo. Às vezes é através de uma palavra de incentivo, um ombro amigo, um acolhimento, uma indicação, às vezes de um livro, de uma mensagem, de um filme que a gente assistiu e que fez diferença, que nos ajudou de alguma forma. Então é muito importante que a gente entenda que nós podemos contribuir para que essa informação importante chegue até alguém e ajude essa pessoa a refletir de alguma forma naquilo, no bem, né? Numa solução positiva. Os outros também são instrumentos de Deus que nos chegam como ajuda nos momentos difíceis. Mas a mensagem dá um alerta muito importante.
depende de nós estarmos abertos e receptivos tanto para dar como para receber essa ajuda. E aí eu li uma outra mensagem e eu não lembro aonde foi exatamente, sei que foi no livro Fonte Viva, mas eu não lembro qual foi a mensagem, onde dizia, né, que um cofre, quando ele está vedado completamente, ele tem escuridão dentro dele. Você pode colocar esse cofre vedado embaixo do sol do meio-dia e dentro dele a escuridão vai continuar até que ele seja aberto para a luz. E isso é um exemplo do que somos nós, né? Do que é o nosso coração. Se nós conseguirmos nos abrir para a luz, não importa aonde estejamos, essa luz chega até nós e a gente consegue dividir essa luz com outras pessoas. E aí, para finalizar, tem uma outra mensagem do livro Fonte Viva que eu queria ler só um pedacinho, porque ela é complementar a essa. É a lição 165, o título é Não Duvides. Eu vou ler só um trechinho. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. E aí é muito importante que a gente possa fortalecer, ter a verdadeira fé, que não é só acreditar, é não duvidar. Nem de Deus, nem da sua bondade infinita, nem da providência divina, que nos ajuda sempre. A gente precisa acreditar também em nós, no nosso potencial de crescimento, de superação, de auxílio ao próximo, tanto de forma moral como de forma material. Sejamos perseverantes no bem e na fé. Dessa forma, a gente vai estar com uma sintonia elevada e aí nós poderemos ser esse instrumento para o auxílio divino aos irmãos, mas também estaremos preparados para nos reconhecermos e recebermos as bênçãos de que necessitamos tanto. Então, essas eram as reflexões que eu queria fazer aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção, muita paz a todos e até a próxima lição.